E aí, como é que você tá? Tudo bem? Pois é, eu, você e todo mundo curtindo aí essa pandemia do coronavírus. Estamos todos dentro de casa. Não tem outro jeito. Fazer o quê? Mas, como existem meios para nós nos comunicarmos, meu querido e minha querida aluna da turma 901, vamos trabalhar por aqui nesta videoaula. Pegue seu livro aí, por favor, e abra na página 28. O título é esse aí que está na telinha. Conflitos no campo. Canudos, Contestado e o Cangaço. Vamos ver uma coisa de cada vez. Durante muito tempo, no Brasil, República, primeira parte do Brasil República, né, República Velha mais particularmente, nós tivemos muitos conflitos, não só nas cidades, mas também no campo. Particularmente no interior do país, havia uma religiosidade popular muito grande e ela fez com que as pessoas começassem a migrar, a seguir homens que se autoproclamavam como grandes profetas ou messias, fazendo com que as pessoas tivessem alguma esperança nos tempos que estavam tão duros, tão difíceis para aquelas pessoas. Não um pouco, nem um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Muita gente sem esperança, muita gente sofrendo, ainda mais com tudo isso que nós estamos vivendo por aí. Um dos primeiros grandes líderes religiosos do final do século XIX chamava-se Antônio Conselheiro. Ele se tornou um líder comunitário, conseguiu reunir muitas pessoas em torno dele e saiu, particularmente no interior, lá no Nordeste, pegando pessoas, discutindo as suas ideias e fazendo com que elas ficassem, vamos dizer assim, tocadas por tudo aquilo que ele dizia. Ele se reuniu num local da Bahia chamado Belo Monte e ali fundou um arraial conhecido como Canudos, o famoso Arraial de Canudos, que já foi tantas vezes discutido em outros livros, até em filmes no cinema. Eu recomendo um, por exemplo, Guerra de Canudos, que tem o ator José Wilker, já falecido, na figura de Antônio Conselheiro. Na página 29, vamos ver que Canudos ele entrou em confronto, sabe com o quê? Com a República Oligárquica. O que é a República Oligárquica? Falamos disso, né, um pouquinho antes de entrarmos neste recesso forçado. Era o governo onde havia os líderes locais, cada um mandando na sua província. As províncias são os atuais estados, né? E esses líderes locais acabavam influenciando não só a política da região, mas também a política nacional. A República Oligárquica, então, ela começa a ver Canudos, o Arraial de Canudos, e o seu líder, Antônio Conselheiro, como sendo um empecilho, algo que atrapalhava tudo aquilo que eles pensavam a respeito. Fizeram, então, os líderes oligárquicos da região uma pressão junto ao governo federal para que fossem enviadas tropas do exército para combater o líder Antônio Conselheiro e os seus seguidores, conhecidos como conselheiristas. Esse evento precipitou o quê? A tal Guerra de Canudos, que matou tantas pessoas no Arraial de Canudos, como também soldados do Exército Brasileiro. Na página 30, a gente já muda então o foco e a gente vê então um outro líder que também se encarregou de levar pessoas a se posicionarem contra o governo federal. Um movimento chamado Guerra do Contestado. Ao invés de ser no interior do Nordeste, como foi o movimento de Canudos, esse aqui aconteceu no sul do Brasil. 2012, por exemplo, foi completado o primeiro centenário, da Guerra do Contestado. Ela aconteceu entre 1912 e 1916. O maior líder do movimento chamava-se José Maria,
ele também era um líder messiânico. Ele era visto como uma espécie de monge, que da mesma maneira que Antônio Conselheiro, reuniu várias pessoas no sul do Brasil para enfrentar, como eu disse, o governo federal. A guerra ela se iniciou no dia 12 de outubro de 1912 e também levou ao fim muitas vidas, tanto do lado dos habitantes daquele local, como também do exército que se posicionou contra o povo. Infelizmente, isso vai se repetir em outras fases da história do Brasil e a gente vai ter oportunidade de discutir sobre isso. Aproveito para finalizar, então, falando do cangaço. O cangaço era um movimento conhecido como um movimento de bandidos que reunia grupos que viviam percorrendo o Nordeste do Brasil para poder ser uma espécie de Robin Hood, né, levando bens dos ricos e fazendo com que os pobres fossem de alguma maneira vistos com uma forma mais, digamos assim, tendo um pouco mais de justiça. Lampião e Maria Bonita, que faziam parte deste grupo, foram os maiores representantes do movimento cangaceiro. Também existem muitas obras, livros, filmes, até programas de televisão que se dedicaram à figura de Lampião e Maria Bonita. O movimento do cangaço, ele aconteceu entre os anos de 1870, ainda durante o Brasil Império, e só foi acabar em 1940. Os grupos cangaceiros percorriam todo o sertão, matando, roubando, fazendo a justiça como eles achavam que devia acontecer. Lampião e Maria Bonita foram mortos numa emboscada numa localidade chamada Angicos. Hoje em dia, a figura de Lampião e também de Maria Bonita são vistos, melhor dizendo, como uma espécie de heróis. E muita gente no Nordeste ainda fala dessas duas pessoas. Afinal de contas, o movimento, o cangaço, ele ainda aparece, depois de tantos anos, vivo na mente das pessoas. Vou ficando por aqui. Não se esqueça, vou passar uns exercícios, tá legal? Você vai consultar páginas 28, 29, 30, 31 e 32